pessoal, eu sou a professora Carolina Fonseca e hoje eu estou aqui para te ajudar, te orientar como começar a estudar redação. Muita gente pergunta, né, como estuda redação, não sabe por onde começar, tem uma dificuldade imensa, porque a gente sabe que estudar redação não é fácil, né? Se eu falar que é fácil, eu estou mentindo. A gente sabe que é difícil, sim, mas existem técnicas e caminhos para facilitar a sua vida. E é isso que eu vou deixar hoje para você aqui nesse vídeo. Como começar a trilhar esse caminho e conseguir sucesso na sua redação. Tudo bem? Vamos lá. Como estudar redação para concursos vestibulares, né, provas de concursos militares, Enem? O que acontece? A língua portuguesa, ela vai classificar os textos em tipos textuais. E a gente vai ver que, na verdade, há um tipo de texto que é pedido por todas as bancas e esse tipo de texto vai ser cobrado de maneiras diferentes. Mas a gente vai ver que é o mesmo texto, o mesmo tipo textual cobrado por várias bancas. E essa é a sacada na hora de estudar redação e você vai ver que vai facilitar muito a sua vida. Vamos entender como é que isso vai funcionar. Bem, umas observações importantes que eu trouxe aqui para você poder entender, tá? As provas de concurso, elas são feitas para reprovar, não tem jeito. Não tem prova feita para aprovar, porque se aprova todo mundo, não tem vaga para todo mundo. Então, a primeira coisa que você tem que saber é: prova de concurso é feita para reprovar. Você que tem que buscar a sua aprovação, tá? Tem que ter isso em mente. Então, a prova ela vai ter 1000 coisas para dificultar. Então, você tem que se preparar para conseguir a sua aprovação, certo? E não tem hoje, a gente não consegue identificar um livro de redação, pelo menos eu nunca vi, um livro de redação completo para a pessoa estudar para concurso e ali ter todas as ferramentas para te auxiliar, para te ajudar a estudar. Né? A gente vê manuais de redação, a gente vê gramáticas que também tem a parte dedicada à redação e você pega para estudar, você sempre esbarra numa dificuldade. Eu, pelo menos até hoje, não consegui encontrar um manual de redação, um livro de redação que ele seja totalmente completo. Né? Toda vez que a gente pega para estudar, eu vejo que falta algo. E os alunos também me dão esse feedback. Está sempre faltando algo. Os alunos não conseguem encontrar, eu também nunca vi. E olha que eu estou sempre comprando os livros, comprando, renovando, me atualizando. A gente não consegue encontrar um manual completo de redação. Todos têm algo muito bom, mas está sempre faltando algo. Então é aí que é o problema da redação. Né? Você investe em livros, compra, vai estudar e você vê que estudar sozinho redação não é tão simples assim, certo? E tem o famoso esqueleto caveirão que o pessoal chama aí na internet. Isso também é uma outra questão. Porque quando você adota o método do esqueleto, do caveirão, como é conhecido no mundo aí da internet, dos cursinhos preparatórios, você na verdade não está sabendo escrever. Você está adotando um método, uma tática de conseguir uma nota boa no concurso, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, mas você continua sem saber a estrutura de um texto, dissertativo, argumentativo. E hoje a gente está vendo que as bancas estão cada vez mais adotando critérios para identificar que esse texto tem marca de autoria. O que eu estou querendo dizer com isso? As bancas já sabem que os alunos adotam esse método do esqueleto, do caveirão, que é essa estrutura pré-pronta, né, vamos dizer assim, que se encaixa para qualquer tema. Sabendo disso, eles estão colocando critérios na hora da correção para identificar. E quando se identifica isso, a nota cai. Geralmente o aluno não zera, mas ele também não consegue uma nota tão boa. Então o ideal é que você encontre um caminho para estudar redação. Aprenda que redação não é um bicho de 7 cabeças, né? É uma matéria que você consegue estudar, sim. Você não precisa ter nascido com dom para ser escritor, você não precisa escrever um livro, não é isso, tá? É uma matéria como as outras, desde que você se mantenha um foco e consiga o material e o método adequado para estudar, tá bom? E aí a gente tem que entender o seguinte: fórmula para estudar redação não há mistério nenhum. Primeira coisa, você tem que se preparar. E preparação não tem jeito. É preparo mais ação. Você tem que estar disposto a se preparar. E se preparar não pode ficar no mundo das ideias. A gente tem que colocar em ação. A prática vai ter que acontecer. Então, estudar redação é aliar teoria, exercícios com a prática. Por que eu estou dizendo isso?
Porque você não pode só ficar na teoria, você não pode só ficar na prática de texto. Os exercícios de fixação da redação são mega importantes. Que tipo de exercícios são esses? Você vê redações de alunos que tiraram a nota máxima, ou uma nota muito alta, muito boa no concurso que você está estudando, seja um concurso militar, um concurso público, um vestibular, um Enem, tá? E você analisar essa redação, perceber quais foram os critérios, os elementos gramaticais, a questão do vocabulário que esse aluno utilizou, certo? Depois, pega a teoria e compara a teoria com o texto desse aluno, desse candidato que conseguiu nota máxima. E aí, o que você está vendo de igual? Como que esse cara conseguiu tirar essa nota máxima? E assim, gente, vocês conseguem facilmente redações com nota máxima na internet. O Google está aí para isso, para nos ajudar. Como eu sempre digo para os meus alunos, você tem que usar a internet ao seu favor. Né? Em vez de só ficar o tempo todo na rede social, que é muito bom, também gosto, a rede social é ótimo, mas é bom você utilizá-la também para o seu favor. Bem, tempo para se dedicar para matérias de redação. Eu recomendo, tá? Veja bem, é uma recomendação minha, uma orientação minha, com base na minha experiência em ensinar redação. Eu já trabalho com redação tem em torno de 8 anos, né? E eu vejo que o ideal é o aluno se dedicar pelo menos 2 horas por semana para redação. E eu percebo que 2 horas por semana, esse aluno, em 6 meses, ele já começa a conseguir produzir um bom texto. Mas isso depende muito, a gente sabe que cada pessoa tem o seu tempo. Então eu percebo que vai de 6 meses a mais ou menos 1 ano e meio. Por isso que eu coloquei de 6 a 15 meses, mais ou menos. Isso é muito relativo, porque a gente sabe que nem... as pessoas não são iguais, cada ser humano tem o seu tempo, mas em média é isso, né? Uma pessoa se dedicando toda semana, 2 horas por semana, constantemente, um foco muito grande, ela consegue sim sucesso, êxito na sua prova de redação. Eu já tive um aluno que ele chegou em fevereiro para estudar comigo com uma dificuldade imensa em produção de texto, o concurso dele foi em junho, e ele começou a fazer redação toda semana, muito desesperado. Ele não conseguia fazer a estrutura toda, e aí a gente tem que se conscientizar do seguinte: não consegue fazer a estrutura toda, tem muita dificuldade? Beleza, um passo para trás para depois a gente dar 2 passos para frente. Então vamos entender o parágrafo, vamos estudar só o parágrafo. E aí a gente fez um estudo, né, um exercício de parágrafo, para depois unir parágrafo, para depois estudar o texto todo. E assim ele conseguiu, de fevereiro a junho, estudando toda semana, e ele estudou, obviamente, muito mais que 2 horas por semana, e ele conseguiu, de 0 a 10, ele tirou 8,8 no concurso dele e foi aprovado. Tá aí tomando posse agora em janeiro. Por quê? Se dedicou, teve foco e ficou o tempo todo aliando teoria, exercício, prática, analisou muita redação de pessoas que tiraram nota alta, praticou muito, isso é muito importante, tá bom? E como eu estou dizendo, quando a gente fala de teoria, o que eu estou falando de teoria dentro do estudo de texto? Você tem que entender que os textos na língua portuguesa, eles são classificados em tipos textuais e gêneros textuais, tá? Os textos são classificados em tipos, de acordo com a estrutura deles, e em gêneros, de acordo com a finalidade, né? Então, assim, o tipo a gente consegue contabilizar, que seria o tipo narrativo, descritivo, dissertativo, injuntivo, e já tem outros que estão surgindo nos dias de hoje, com base nas análises, né, nas pesquisas linguísticas. O gênero ele é incontável, porque o gênero vai depender, como eu estou dizendo, da finalidade. O que a banca de concurso, vou pegar uma caneta aqui, o que as bancas pedem hoje para você candidato? No Brasil, basicamente, aí 95, 99% das bancas pedem para o aluno o tipo textual dissertativo argumentativo, pede a dissertação argumentativa. Essa dissertação argumentativa é que é pedida no concurso público, no concurso militar, no vestibular, no Enem, na UERJ, na FUVEST, em outros vestibulares. O que vai diferenciar uma banca da outra? Vai ser a forma que eles vão avaliar.
E aí, com a forma que eles vão avaliar e a forma que vai vir essa proposta de redação dessa dissertação argumentativa, que você, aluno, você, candidato, vai ver como que você vai escrever. Porque dentro da dissertação argumentativa, você vai ver que há estratégias de argumentação, há formas de fazer essa estrutura. Não é simplesmente introdução, desenvolvimento e conclusão, que seria uma estrutura básica. Sim, ok. Mas e aí? A sua banca, ela vai cobrar conclusão com proposta de solução ou uma conclusão reflexiva? A sua banca, ela quer uma argumentação dialética ou uma argumentação indutiva? Então, por isso você tem que estudar a banca, você tem que entender para quem você vai fazer a sua prova, quem vai avaliar a sua prova, para quem você está estudando, para onde você vai querer entrar, para estudar ou para trabalhar, enfim, tá? Isso tem que estar muito claro na sua cabeça. Bem, os critérios de correção, como eu estou dizendo para vocês, as bancas, elas não pedem dissertação argumentativa, então você vai ver que os critérios, eles são os mesmos. O que vai mudar é que de uma banca para outra vai cobrar alguns critérios específicos. Então, por exemplo, todas vão cobrar norma culta. É óbvio que elas às vezes mudam a nomenclatura. Então, tem banca que vai chamar a norma culta de modalidade formal, né? A outra vai chamar a norma culta de só culta, enfim, cada uma tem uma nomenclatura, mas todas as bancas cobram norma culta, que nada mais é do que cobrar o uso correto da língua escrita, tá? Coesão e coerência. Tem banca que vai cobrar coesão e coerência junto, tem banca que cobra coesão e coerência separado, vai ter banca que vai cobrar a coesão junto com estrutura ou a coerência junto com estrutura. E aí você tem que entender que todas cobram coesão e coerência. A forma da cobrança é que vai mudar, tá? Então, é um item que você sabe que tem que estudar. Então, a gente tem que entender o seguinte, quando eu falo de coesão, eu estou falando do uso dos elementos gramaticais do texto. Então é óbvio que você, além de entender a estrutura, é muito importante você saber a gramática da língua portuguesa e saber usá-la. Então, por exemplo, que é um elemento gramatical que enriquece muito a coesão do texto? As conjunções. Eu sempre falo para os meus alunos que não tem jeito. A tabela com as conjunções tem que estar na sua cabeça. Então, para você memorizar, você vai pegar, vai colar na parede do quarto, do banheiro, vai colocar lá na tela principal do celular, para que você visualize sempre e memorize. Porque memorizando já vai te auxiliar na hora de utilizar, tá? A coerência vai ter a ver com sentido. E aí, a gente vai ver uma estratégia também, daqui a pouquinho, como que melhora e como que vai te ajudar a questão da coerência no texto. O tema, todas vão cobrar, obviamente. O aluno não pode fugir do tema que está sendo proposto pela banca. O tema tem que ser seguido do início ao fim, certo? Estrutura argumentativa, todas cobram estrutura. Mas volto a dizer, a forma que é cobrada a estrutura, cada banca tem seu critério. Então, por exemplo, tem banca de militar que cobra informatividade junto com estrutura. O que é informatividade? É o aluno colocar elementos externos ao texto, é colocar as famosas referências que eu chamo, né? A banca do Enem chama de marca de autoria, que seria você colocar exemplos, citações, alusões históricas. Isso hoje está sendo muito cobrado pelas bancas porque é uma forma de, primeiro, valoriza o texto e, segundo, de você ver que o aluno escreveu e que foi um texto feito realmente por ele. É uma forma de você derrubar, entre aspas, o famoso esqueleto, tá? Então, assim, a questão da autoria hoje, né, da informatividade, ela está sendo muito valorizada pelas bancas. E a gente vai ver como que a gente pode ter estratégias para melhorar isso e fazer com que seu texto seja muito valorizado, tá bom? Voltando aqui, percebeu que você já consegue, mesmo que você ainda esteja com dúvida em qual banca você vai estudar? Eu pego muito aluno, por exemplo, que, Carol, eu quero fazer uma prova para militar, mas eu estou na dúvida se eu vou fazer
EPICAR, ou Naval, ou ESA, ou SpaceX, ou um aluno que está na dúvida se vai fazer um vestibular para a FUVEST, para o Enem, enfim. De antemão, eu já te falo que os critérios, eles são os mesmos. O que vai mudar é a forma que cada banca vai cobrar. Então, você já tem um parâmetro para começar a estudar, tá bom? Não precisa ficar achando que cada banca é um tipo de dissertação, porque não existe. A dissertação argumentativa é uma só. O que muda são as estratégias utilizadas para fazer essa argumentação. Tudo bem? E aí, a gente vai ver que hoje os alunos têm muita dificuldade de conseguir essa estrutura, né? N fatores explicam isso, que não cabe eu falar disso agora, mas o que eu quero falar para você é a forma de você derrubar essa dificuldade e conseguir, de uma forma mais rápida, identificar a sua dificuldade, quebrar ela, derrubar ela e conseguir mais rápido produzir uma redação com qualidade e uma redação sua, né, personalizada. Uma ferramenta muito boa de conseguir é identificando, lendo textos que trabalham com argumentação, textos que têm a dissertação argumentativa, que são os gêneros textuais. Lembra que eu disse que os tipos textuais estão ligados à estrutura e os gêneros à finalidade? Então, vários gêneros textuais trabalham com a dissertação argumentativa, tá bom? Então, por exemplo, se você for buscar editoriais, você vai ver que o editorial vai ser um texto que vai ter opinião de um jornal. Então, se tem opinião, tem dissertação, tem argumentação, eles vão defender um ponto de vista nesse tipo de texto. É um ótimo texto para você ver como que é feita a questão da argumentação, a questão do convencimento do leitor, tá? A resenha crítica, ela é perfeita para você treinar a dissertação, para você ver, visualizar, ler, tenha contato com resenhas, tá? As resenhas são mega importantes para você poder ver estratégias de argumentação. Artigo de opinião, mesma coisa, tá? São gêneros textuais bem bacanas para que você possa analisar. Eu até recomendo para alguns alunos fazerem até resumos de artigos de opinião, de resenha, de editorial, para que você possa memorizar estruturas dentro do tipo de dissertação, dentro do gênero que trabalha com a dissertação argumentativa, tá? As cartas de solicitação e reclamação também. E a crônica argumentativa. Eu vou ser bem honesta com vocês. Desses gêneros textuais aqui, o que eu acho muito mais interessante, deles todos, eu acho assim, todos eu recomendo você ter contato, mas que eu acho interessante você fazer resumo, para você poder treinar a questão da argumentação. Na verdade não é treinar, né? Você vai ter resumo, você não treina a argumentação, mas você visualiza a argumentação. Eu gosto muito do editorial, gosto muito do artigo de opinião. Vejo que isso ajuda muito os alunos que têm dificuldade na hora de argumentar. Porque o aluno entende às vezes a estrutura e na hora de escrever o texto dele fica mega expositivo. Ele tem dificuldade de sair da exposição e ir para a argumentação. Então, essa atividade de ter contato com esse tipo de texto é bem importante para que você visualize a diferença de expor para argumentar, tá bom? E aí, continuando, uma outra coisa bem importante que eu estava dizendo anteriormente é a questão da informatividade, das referências. Além de toda a bagagem que você traz do ensino fundamental e do ensino médio, é muito importante que você esteja atento a tudo o que acontece. Por quê? Vamos ser honestos, a gente não tem como prever o tema do seu concurso, da banca, tá? A gente pode até tentar deduzir, mas prever é muito arriscado. Não dá para estudar com previsão. Se você ficar estudando com previsão de tema e chegar na hora não é o tema que você espera, você vai se decepcionar. Isso vai desequilibrar totalmente seu psicológico, vai acabar te prejudicando na nota. Então o ideal é estudar a estrutura e trabalhar com vários temas. E mais,
para facilitar na hora de você saber escrever sobre qualquer tema, para te dar bagagem na questão da referência, da informatividade, como eu disse anteriormente, para que você saiba citar exemplos dentro da temática, exemplos, dados, citações, enfim, existem estratégias. Quais são as estratégias que eu recomendo para os meus alunos? Bem, eu peço aos alunos para que usem as ferramentas das redes sociais a seu favor, né? E os aplicativos também. Então, eu sempre aconselho os meus alunos a usarem, a consultarem diariamente jornais e alguns sites que eu vou recomendar para vocês aqui também. Então, primeiro, BBC Brasil, pode ser BBC Brasil ou os outros tipos também da BBC. Ele é um site de jornal informativo, né? Muito bom, eu gosto. É lógico que, como qualquer jornal, a gente tem que sempre filtrar algumas reportagens, mas o legal é isso, é você ver, por exemplo, a BBC Brasil e o El País. E aí ver a mesma reportagem, ver como cada jornal vai abordar o mesmo assunto, o mesmo tema, uma mesma reportagem, tá? Esse comparativo vai te ajudar muito até formar a sua opinião, tudo bem? O New York Times, que tem inclusive dentro da Folha de São Paulo, você consegue o acesso a ele. O Correio Web, também é muito interessante. E a Agenda 2030 da ONU, que vai ter muita coisa ligada ao meio ambiente, à sustentabilidade também. Isso aqui é só uma orientação, mas você tem outros jornais, como Globo.com, G1 e outros na internet. Por que eu estou dando essas fontes aqui, te sugerindo isso? Para que você possa tirar 15 a 20 minutos diariamente e olhar as reportagens, procura sempre ler uma completa, porque o aluno acaba só vendo as chamadas e esquece o resto. Só a chamada fica muito raso o seu conhecimento. O ideal é que você, pelo menos, leia uma completa. Entre numa reportagem que chama a sua atenção, leia ela na íntegra. Por quê? Essa leitura diária, você, com o tempo, você vai ver a bagagem que você vai construir, isso vai te facilitar muito na hora de escrever. Vai te facilitar em vários aspectos. A questão do vocabulário, a questão do conhecimento de vários temas. Vai ser muito mais fácil para você na hora de escrever qualquer tema. Porque aparecer um tema, você vai lembrar que já leu sobre e vai se desenrolar, vai ganhar tempo, vai ser mais rápido fazer esse texto. Tá? Então, assim, não tem jeito. Quando a gente estuda a redação, a questão da leitura, ela vai ter que ser aliada à prática. Eu vou ser bem honesto com vocês. É muito difícil um aluno conseguir ter êxito na produção de texto quando ele não lê nada, absolutamente nada. Ele fica ali batendo cabeça muito tempo, tá? Então, assim, Carol, tenho muita dificuldade em ler livros, não estou falando que todo mundo tem que se tornar um leitor assíduo, não estou dizendo que você, para escrever, tem que ler clássicos a vida inteira, não é isso, tá? Mas são leituras estratégicas que vão te ajudar a ter êxito na sua redação. Bem, assim a gente encerra essa primeira parte das orientações de redação para você estudar, tá? Eu vou gravar a segunda parte desse vídeo e aí acompanha na segunda parte no meu canal, tá, gente? Aqui embaixo eu vou colocar para vocês as minhas redes sociais, eu coloco várias dicas no Instagram, no Facebook. Não deixe de acompanhar a parte 2 desse vídeo, vai ser muito importante para as suas orientações de como estudar a redação. Eu tenho certeza que a partir de agora você não vai ter mais dificuldade nenhuma e vai conseguir tirar a nota máxima. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Curte aí para a gente poder crescer com esse canal e colocar muito material bacana para vocês. Tudo bem, pessoal? Um abraço!